Olá, a paz do Senhor, queridos e amados alunos. Mais uma vez estamos aqui nesse canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Para desta feita estarmos comentando a lição de número 4, dia 27 de julho de 2014. O título desta lição é Gerados pela Palavra da Verdade. O textual da nossa lição estará discorrendo desta maneira: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23. A nossa verdade prática estará nos ensinando o seguinte: somente aquele que foram gerados pela palavra da verdade são guiados pelo Espírito Santo. Está aí nosso título textual e verdade prática. Os hinos sugeridos que nós sempre colocamos como fundo musical em nosso programa são eles os hinos da harpa cristã, e os números do hino nesta lição são o hino de número 50, o hino de número 106 e o 128. Repetindo: hino de número 50, o hino de número 106 e o hino de número 128. Vamos lá? Antes de entrarmos na leitura bíblica diária, queremos informar aqueles que nos assistem em nosso canal que no Face nós só colocamos uma pequena parte do programa. Para que você possa estar assistindo o programa completo, você segue o nosso link que está postado aí no rodapé do vídeo. Amém? Vamos lá, leitura bíblica em classe, leitura bíblica diária, melhor dizendo, versículo a versículo. Segunda-feira, a meditação da nossa leitura diária é: alegrai-vos com a provação. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12 e 13, diz da seguinte maneira: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exalteis. Terça-feira, a meditação diária é nossa oração pelo perdão. Lamentação, capítulo de número 5, verso de número 21,
diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Quarta-feira, a meditação diária diz da seguinte maneira: novo nascimento e reino de Deus. João 3, verso 3 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quinta-feira, meditação diária diz da seguinte maneira: a vitória sobre o mundo. 1 João, capítulo 5, verso 4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sexta-feira, a meditação diária diz da seguinte maneira: hoje é dia de salvação. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 2 diz: porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. E sábado, a meditação diária diz da seguinte maneira: Deus a todos quer salvar. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eis aí a nossa leitura bíblica diária, versículo a versículo, e o comentário geral da nossa lição você estará vendo e ouvindo em nosso canal no YouTube, Jardim Centenário, e no nosso blog Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Até mais. Então, nós saudamos a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus, que estará nos acompanhando neste vídeo este que estaremos discorrendo na lição número 4 de 27 de julho de 2014. O título desta lição, mais uma vez, para que os irmãos venham a fixar, é Gerados pela Palavra da Verdade. E, como já podemos observar no nosso título, a lição estará discorrendo a respeito de novo nascimento, porque o significado da palavra gerado também quer dizer alguém que foi concebido ou que
nasceu ou teve origem em lugar determinado. Também pode-se dizer característica daquilo que foi produzido, criado ou provocado. Tudo isso são sinônimos da palavra gerado. E como eu já disse, o título da nossa lição é Gerados pela Palavra da Verdade. Todo ser humano, ou todo ser vivente, ele é gerado, e aquele que o gerou tem ligação com ele. Eu, particularmente, fui no plano material, fomos gerados pelos nossos pais. Mas a lição estará falando de um novo nascimento. E esse novo nascimento dá pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, no capítulo de número 5, melhor dizendo, e no versículo de número 17, ele diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo estava dizendo que aqueles que ouvem a palavra e deixam que essa palavra venha crescer dentro de si, eles nascem novamente, nascem de novo. E falando de nascimento de novo, leva-nos a lembrar da conversa entre o Senhor Jesus e um mestre em Israel chamado de Nicodemos. Isso se deu no livro no Evangelho de São João, e no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. E no versículo de número 4, Jesus diz assim, no versículo de número 3, melhor dizendo, Jesus disse para Nicodemos: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso foi Jesus dizendo para Nicodemos, mestre em Israel. Mas o surpreendente disso tudo, amigo, irmãos e aluno da escola bíblica dominical, mesmo sendo Nicodemos mestre em Israel, veja a resposta e a indagação de Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo de número 4: como pode ser um homem nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Essa é a interrogação de Nicodemos em relação à afirmação de Jesus no que diz respeito ao título da nossa lição. Veja que o título da nossa lição diz Gerados pela Palavra da Verdade. E a conversa discorrendo entre Jesus e Nicodemos, Jesus estava dizendo isso a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo pela palavra da verdade. E Nicodemos não entendeu isso e fez a seguinte pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Então, queridos e amados alunos, nós estaremos aprendendo dentro desta lição de hoje que todo e qualquer ser humano, querendo ele ter um pleno relacionamento com Deus, ele precisa nascer de novo pela palavra da verdade. E o comentarista desta lição, ele dividiu a nossa lição, que estaremos
estudando neste domingo em 3 tópicos. Estaremos citando esses 3 tópicos. O primeiro tópico é a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Subtópicos deste tópico é os pobres na igreja do primeiro século. Segundo tópico é os ricos na igreja antiga. E terceiro e último subtópico deste tópico é perante Deus, pobres e ricos são iguais. O segundo tópico desta lição, o título dele é o seguinte: Deus só faz o bem. Essa é uma afirmação do apóstolo Tiago. E este tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico deste tópico é não erreis. O segundo subtópico, todo dom e boa dádiva vem de Deus. E terceiro e último subtópico deste tópico é a origem de tudo o que é bom está no Pai das luzes. E o último tópico desta lição, deste domingo, é primícias de Deus entre as criaturas. Já está dividido em 3 subtópicos também, ou melhor dizendo, já está dividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico é a palavra da verdade, e o segundo subtópico e último desta lição de hoje é o propósito de Deus. Aí está a nossa lição, dividida em tópicos e subtópicos. Estaremos pontuando dentro desses tópicos alguns pontos para que os professores possam ter suporte além daquilo que eles já prepararam para a sua aula neste domingo. Amém? Então, professores, nós não estamos aqui para que você copie ou grave a nossa aula. Estamos aqui para te dar um suporte dentro do assunto desta lição, e nesse suporte você use como complemento na sua aula. Amém? O primeiro tópico desta lição é relação entre os pobres e os ricos da igreja. Aí o irmão vai tratar da igreja do primeiro século e os ricos da igreja antiga, os pobres da igreja do primeiro século e os ricos da igreja antiga. Que observarmos, hoje não mudou muita coisa. Dentro das nossas igrejas atuais também há pessoas de alto poder aquisitivo e pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas que têm um status financeiro melhor e pessoas que têm um status financeiro menor, mais baixo, mais curto. Porém, diante de Deus, todos eles são iguais. E em relação a isso que o irmão vai estar discorrendo no primeiro tópico. Vamos lá? O irmão diz assim: do ponto de vista social, a pobreza exclui o ser humano dos direitos básicos necessários à sua sobrevivência. Olha como o que o irmão discorre. Do ponto de vista social, a pobreza exclui o ser humano dos direitos básicos necessários à sua sobrevivência. Isso se tratando de
mundo secular. Nós, os cristãos e os irmãos do primeiro século, da igreja do primeiro século, eles procuraram conciliar isso com muita precisão. E podemos observar o principal episódio que demonstra essa preocupação da igreja em relação aos que têm menos e aos que têm mais, é no episódio de Atos dos Apóstolos, onde é instituído os diáconos. O que ocorreu neste episódio é o seguinte: as viúvas dos gregos e a viúva dos gentios, no geral, estava sendo pouco assistida, enquanto que as viúvas dos judeus estavam sendo bem assistidas. Então, isso nos demonstra que aqueles que tinham suas viúvas e que as viúvas passavam necessidade, elas eram bem assistidas quando era de origem judaica, mas mal assistida quando era de origem gentílica. Isso veio fazer com que a igreja tivesse os olhos voltados para uma questão social de ajuda aos irmãos e viesse suprir a necessidade com justiça. Então, se levanta e pede-se à igreja para que observasse 7 homens com sabedoria e cheio do Espírito Santo, para que pudesse organizar essa questão, para que não houvesse injustiça dentro da igreja do primeiro século. E assim aconteceu. Depois disso cessou-se a demanda, porque os homens escolhidos certamente executaram a função para a qual lhe foi determinada. Resolveu-se o problema que estava acontecendo com a igreja do primeiro século em relação a essa injustiça social. Já no mundo secular, nosso governo, ele não poderia e não deveria deixar que as necessidades básicas de todo e qualquer pessoa, sendo ela de alto poder aquisitivo, de baixo poder aquisitivo, a ajuda do governo deveria chegar para todos de igual modo. Porém, na sociedade que nós vivemos, nós observamos que não é assim que acontece. E a igreja precisa se tomar cuidado para que não entre nesse mesmo caminho, assistindo aqueles que têm bom relacionamento, têm famílias de nome mais conceituado, e esquecendo aqueles que é de família de nome menos conceituado, esquecendo aquele que tem menos poder aquisitivo e esquecendo aqueles que vão chegando como mais novos irmãos na fé. Então a igreja precisa tomar muito cuidado, isso digo a igreja de hoje, para que também nós não estejamos cometendo injustiça social em relação aos nossos irmãos. Porque tanto na igreja do primeiro século tinha pessoas pobres, quando dizemos pessoas pobres, estamos falando de pessoas que tinham um baixo rendimento, não tinha salários elevados, e com isso fazia com que essas pessoas passassem por necessidade com maior facilidade. Tinha pessoas nessa situação tanto na igreja do primeiro século como na igreja de hoje. De contrapartida, também na igreja do primeiro século,
tinha pessoas de alto poder aquisitivo que recebiam alto salário, como tem também na igreja de hoje. A grande questão é não fazer acepção, não fazer diferença, porque Deus, ele não faz esta acepção, ele não faz essa diferença. Porque alguém tem mais, ele trata de uma forma, e porque alguém tem menos, ele trata de outra forma. Deus não faz isso. E podemos observar, irmãos, que ninguém pense por ter o seu por ter um alto poder aquisitivo, isto vai levar ele ter maior ou melhor moral com Deus. Nada disso. O que nos faz ter maior ou melhor moral com Deus é a nossa integridade interior. Podemos observar na questão também de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira, julgando que eles, por ter um alto poder aquisitivo, podia enganar a igreja e enganar com suas ofertas. E nós já sabemos qual foi o fim deste episódio: a morte tanto do marido como da mulher. Então, queridos, tanto irmãos que têm baixo poder aquisitivo como irmãos que têm alto poder aquisitivo, não se deixem enganar. Você que tem baixo poder aquisitivo, tenha certeza, Deus cuida de você e lhe quer bem, e lhe trata com todo carinho. Você que tem alto poder aquisitivo, da mesma forma, Deus lhe quer bem, lhe trata com todo carinho. Porém, nunca tente comprar a Deus com aquilo que você tem, que Ele não aceita. Que Ele não aceita. Ninguém pode comprar a Deus. Amém? Está aí o nosso primeiro tópico, a nossa lição. Queridos e amados irmãos, o segundo tópico agora é: Deus só faz o bem. Mas antes de comentarmos esse segundo tópico, eu quero fazer uma observação ainda no primeiro tópico. No final do terceiro subtópico, que é: perante Deus, pobres e ricos são iguais. Diz o comentarista, discorrendo, ele diz assim, portanto, o irmão pobre e o irmão rico não devem se envergonhar das suas condições sociais. Se o Evangelho alcançou seus corações, o rico saberá biblicamente o que fazer com sua riqueza, e o pobre, de igual forma, como viver com sua pobreza. O importante é que Cristo em tudo seja exaltado, tanto para um como para outro. Cristo deve ser exaltado na vida. E independente da condição social, todos têm a Deus como Pai, tanto o pobre como o rico, conforme temos escrito em Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 14. Capítulo 8, verso 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja bem, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tanto rico como pobre, se são guiados
pelo Espírito de Deus, somos todos filhos de Deus. Sim, agora, segundo tópico. O segundo tópico é: não erreis. Primeiro subtópico. Segundo subtópico é: todo dom e boa dádiva vem de Deus. E o terceiro subtópico é: a origem de tudo o que é bom está no Pai das luzes. E o irmão, nesse terceiro subtópico, ele faz a seguinte observação: só a luz, ele não muda e é bom, não faz mal aos seus filhos. Ele, Deus, ele não muda, nele não há trevas e só faz bem aos seus filhos, nunca faz mal. Conforme Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 11 ao 13, vejamos. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 11 ao 13. Diz assim: melhor dizendo, Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 11, Lucas 11, verso 11 ao 13. Repetindo, Lucas 11, verso 11 ao 13, diz: e qual é o pai dentre vós que o filho lhe pede pão e lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Veja que nós encerramos o tópico anterior, perante Deus, pobres e ricos, lendo Romanos 8,14, que diz que todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que o versículo de número 13 de Lucas 11, ele encerra dizendo que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E ele faz uma pesada asseveração dizendo que nós, homens, temos nossos filhos, nós somos mal por natureza, caída, e quando um filho, por mais desobediente que ele seja, um pai de sã consciência, se o filho lhe pedir um pão, ele não vai dar uma pedra de forma nenhuma para que o filho venha comer. De forma nenhuma, um pai que está em seu estado de sanidade perfeita, ele não vai fazer tal coisa. E aí, o evangelista São Lucas, ele faz uma comparação com Deus, que é o nosso Pai, dizendo: se nós que somos maus, nossos filhos pedem as coisas e nós não damos o contrário, se não podemos dar aquilo que ele pediu, por não poder, não damos coisas diferentes, aquilo que vem a trazer mal aos filhos. Muito mais Deus, sendo o nosso Pai Celestial, dar-nos-á aquilo que nós pedirmos para Ele e a excelência do seu Espírito. E também o irmão neste comentário, o irmão traz uma outra referência, que é
João, 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, que também vai estar falando em relação à bondade de Deus, que nós estamos nesse tópico falando sobre a origem de tudo que é bom está no Pai das luzes. Então, 1 João, capítulo 2, e verso 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Você vê que o apóstolo amado João, ele diz assim, filhinhos, ele trata com muito carinho, e ele diz que nós temos um Pai que disponibiliza para nós um advogado para interceder diante dele em relação às nossas causas que são levadas. Porque sem Jesus Cristo nós estaríamos completamente perdidos. Está aí o que nós tínhamos dentro desse segundo tópico, somente a observação que a origem de todo bem está em Deus. Inclusive, para encerrar, temos que retornar ao livro de Gênesis, quando Deus, depois de ter feito todas as coisas, ele disse, e viu Deus que todas as coisas eram boas, nada Deus fez de ruim. Então, como surgiu o mal? O mal surgiu da vontade de alguém que queria ser maior do que Deus. Mas isso é assunto para uma outra lição e não esta. Terceiro e último tópico desta lição é o título Primícias de Deus entre as criaturas, e está dividido em 3 subtópicos. Algo que somente Deus faz é o primeiro subtópico. O segundo subtópico é a palavra da verdade, e o terceiro subtópico, o propósito de Deus. Dentro desse tópico estaremos comentando em relação à palavra da verdade, e o terceiro subtópico, o propósito de Deus. O irmão discorre o seguinte: naqueles dias, segundo subtópico, palavra da verdade. Segundo subtópico, palavra da verdade. Naqueles dias, parte das igrejas estava dispersa, sofrendo muitas tribulações. Para separá-las, para superá-las, era preciso uma inabalável convicção de que, apesar das lutas, ele não havia deixado de ser as primícias de suas criaturas. Diz assim, naqueles dias, parte da igreja estava dispersa, sofrendo muitas tribulações. Para superá-las, era preciso uma inabalável convicção de que, apesar das lutas, ela não havia deixado de ser as primícias do Senhor entre as suas criaturas. Isso se referindo
a igreja do primeiro século, quando sofreu aquele embate terrível da perseguição dos próprios judeus em relação à igreja de Cristo, a ponto de ter Estevão morto e apedrejado e a igreja dispersa. Com toda esta tribulação, os irmãos da igreja do primeiro século, eles tinham convicção de que eles não tinham deixado de ser a primícias das criaturas de Deus, aqueles que foram gerados pela palavra da verdade no princípio. Então, nós cristãos precisamos entender, queridos alunos e professores, e precisamos passar esta convicção para os nossos alunos, e que, apesar das lutas as quais nós atravessamos, apesar dos embates contra o adversário, precisamos demonstrar convicção de que nós somos ainda as primícias da criatura de Deus. Amém? Deus em Cristo abençoe e que esta convicção esteja no seu coração. E o terceiro e último subtópico desse nosso comentário e desta lição é o propósito de Deus. E o irmão, nosso comentarista da lição, ele discorre nesse subtópico dizendo assim, o propósito divino não é primeiramente abençoar o crente com bênçãos materiais, mas fazer dele primícias de sua criatura, os salvos pela graça, mediante a fé, conforme Efésios capítulo 2. Vamos lá? Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 8. Efésios 2, versículo de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele completa no versículo 9 dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele prossegue dizendo: no Antigo Testamento as primícias era colheita do melhor fruto, conforme Levítico, vamos lá, Levítico 23, 10 e 11. Levíticos 23, Levíticos 23, e 11. Diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote o melhor das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então era tirado para Deus a primícia, as primícias da colheita, aquilo que era melhor. Então nós, como cristãos, também somos tirados para Deus como o melhor, as primícias de Deus. Mas essa tirada de Deus como o melhor não é pelo que nós fazemos para que venhamos a alcançar isso, ou pelo que nós temos, porque nós tratamos no versículo, ou melhor dizendo, no tópico anterior, nos tópicos anteriores, a não acepção de Deus em relação a ricos e pobres. Tornar as primícias de Deus e aquilo que Deus tem para benefício nosso não é pelo que somos ou
que temos, não é pelo que temos de bens material que Deus nos trata. O homem pode até fazer isso, mas Deus não faz assim. Por isso Paulo ele diz em Efésios 2, no versículo de número 8, que nós acabamos de ler: não pelas obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. E o irmão prossegue dizendo, ao referir às primícias, Tiago dizia aos primeiros irmãos, notadamente judeus, que eles foram escolhidos como primícias do Evangelho, para que até hoje nós, que recebemos o Evangelho, também continuasse sendo essas primícias as quais Deus de antemão nos escolher. Tenha por certo, querido aluno, que você também é primícia do Evangelho.